Você não acredita! Eu fui cobrir o Festival de Cinema de Berlim, na Alemanha, e entrevistei uma pessoa muito importante sem saber quem era ela. Mas aí eu utilizei algumas técnicas de comunicação que salvaram a entrevista. Oi, aqui é o Rafael Arruda, eu sou apresentador de TV e diretor de comunicação. E hoje eu quero compartilhar com vocês uma história que aconteceu no meu programa, um programa Entretendo que eu apresento há 11 anos. E essa história aconteceu lá em Berlim, na Alemanha, quando a gente foi cobrir o Festival de Cinema, um dos maiores do mundo. E, gente, naquele dia, uma noite fria, eu estava procurando entrevistados importantes para fazer a nossa matéria. Já imaginou ir para a Alemanha e voltar sem nenhum entrevistado? Porque o que acontece? Vou explicar para vocês. A gente tem um acesso ao tapete vermelho e muitas pessoas, muitos artistas são convidados para passar por aquele tapete vermelho. Porém, a gente não tem nenhuma entrevista agendada com esses artistas, produtores, enfim, com o pessoal do cinema. Vai na sorte mesmo. Eu costumo dizer que quem grita mais alto ou quem dá a cotovelada mais forte consegue uma entrevista. É impressionante. Eu já tinha ido algumas vezes e essa foi minha terceira vez no Festival de Cinema de Berlim. Algumas vezes a gente não conseguiu entrevistas, outras vezes a gente conseguiu entrevistas muito interessantes, mas nesse dia eu estava muito feliz porque tinha chegado o elenco e a equipe do filme Cinderela, com Cate Blanchett, Helena Bonham Carter e grande elenco, senhoras e senhores. E todo mundo chegou ao mesmo tempo e eu ficava pensando assim, poxa vida, se eu chamar a Cate Blanchett e se eu perder a Helena Bonham Carter? E se eu chamar o outro ator e passar o diretor do filme? Você fica naquela dúvida. Então você pensa, melhor um pássaro na mão do que dois voando, não é verdade? Quem chegar perto, quem der a oportunidade, vou tentar entrevistar essa pessoa. Mas aí aconteceu o seguinte, boa parte do elenco estava do outro lado do tapete vermelho. E aí eu vi que tinha uma pessoa da equipe que tinha um cabelo todo diferente. Eu não vou falar para você se é vermelho, amarelo, laranja, porque eu sou daltônico, mas o cabelo dela era muito diferente. Eu falei, essa pessoa deve ser do filme. Vou confessar para vocês, eu não fazia ideia quem era essa pessoa, mas ela estava junto com a equipe, eu falei, ela deve ser importante. E chamei essa pessoa para uma entrevista. E eu entrevistei essa pessoa. E é aqui que vai entrar a minha dica de comunicação para você hoje. Eu utilizei a técnica da improvisação para fazer essa entrevista com ela. Eu não tinha pauta na mão e o pior, eu não sabia nem quem era ela. Já entrevistei muitas pessoas sem pauta, mas sabendo quem são essas pessoas. Aí eu podia usar um pouquinho daquilo que eu conhecia sobre ela. Mas nesse caso foi como andar no escuro. E aí eu utilizei então as técnicas de improvisação. Mas já imaginou o contexto? Você está num evento mundial, super importante, grandes veículos de comunicação do mundo inteiro e você tem uma pessoa importante na sua frente e você não sabe quem ela é. Ah, eu não posso perder essa oportunidade, ela está aqui na minha frente, eu preciso aproveitar. Então, qual é a primeira técnica de improvisação que eu utilizo? Nunca falar não. Como assim, Rafael? Nunca falar não. Quando você improvisa, todos os elementos que você vê à sua volta, todas as informações que você visualiza, você deve utilizar. Na nossa mente, quando a gente vê algo, a gente fala, ah, não vou usar aquilo. Ah, isso também não. Essa informação é banal. Nem pensar. A gente diz sem saber vários nãos para nós mesmos. E quando alguém improvisa, essa pessoa aproveita tudo que tem à sua volta e diz sim, ah, legal essa informação, eu tô aqui na rua, legal esta luz do dia, legal esta calçada, legal esses carros aparecendo. Então você pode utilizar tudo que tiver à sua volta a seu favor. E foi o que eu fiz. Bom, eu estava no Festival de Cinema de Berlim, um dos mais importantes do mundo. Eu sabia também que lá grandes artistas do mundo estavam lá, não sabia nada sobre a pessoa e sabendo da primeira técnica de improvisação, que é não dizer não, eu fui para uma segunda estratégia, que é usar as informações que estão à minha volta. Muito bem, eu estava no Festival de Cinema de Berlim, um dos mais importantes do mundo, com grandes artistas renomados internacionalmente. E aí o que eu fiz? Utilizei essas informações. E aí eu perguntei para ela como ela estava se sentindo em participar daquele grande evento. Uma pergunta genérica. Pronto, e aí quando a pessoa começa a responder, você tem que estar aberto para receber mais informações dela, porque ela vai te dando pistas. E quando ela começa a responder, você utiliza aquelas respostas dela para você fazer a sua próxima pergunta e dar continuidade na conversa. Só que teve um grande problema nessa resposta dela. Ela também foi genérica, ela respondeu
de maneira geral, ela respondeu aquilo que todo mundo estava respondendo e ela não me deu grandes pistas. Foi aí que eu continuei a técnica de olhar à minha volta e utilizar as informações que estavam ali pulsando. As pessoas estavam me dando informações o tempo todo. Por exemplo, quando o elenco entrou, quando a equipe do filme de Cinderela entrou ali no tapete vermelho, o público ficou alucinado, gritava, assoviava, aplaudia. Então eu utilizei essas informações e eu vi que estava todo mundo sorrindo, feliz. E aí eu perguntei para ela o que ela sentia em receber todo esse feedback positivo do público. E a resposta foi muito legal. Aqui vale a pena destacar, se você quer se comunicar bem, você não tem que pensar só nas palavras que você vai dizer ou nas perguntas que você vai fazer. Você deve ser um bom observador, você deve ser um bom escutador. Sim, ver as coisas que acontecem à sua volta e usar isso a seu favor. E escutar as coisas que acontecem à sua volta e também utilizar isso a seu favor. Foi o que eu fiz. E aí vocês não sabem o que eu descobri depois que eu entrevistei essa pessoa. O nome dela é Sandy Powell. Senhoras e senhores, a Sandy Powell estava ali na minha frente e eu não sabia que ela já tinha ganhado 3 estatuetas do Oscar. Sim, ela tinha ganhado 3 estatuetas do Oscar e ela estava ali na minha frente. No meu caso, eu consegui recuperar esse material porque depois a gente trouxe todas as gravações brutas aqui para o Brasil e a gente começou o trabalho de edição. E no trabalho de edição fui pesquisar quem era ela. E aí eu descobri tudo isso que eu estou contando para vocês hoje. E na edição eu consegui consertar e dizer depois, numa locução em off, que é aquela que só aparece a minha voz e outras imagens, sabe quando isso acontece na televisão? Eu utilizei esse recurso, utilizei essa técnica para dizer que ela era vencedora do Oscar, para dizer que ela tinha participado de outras produções e ela era Sandy Powell, responsável pelos figurinos de Cinderela. Mas no nosso dia a dia, às vezes a gente não tem tempo de fazer essa pós-produção, esse trabalho de pesquisa, não é verdade? Na prática, se você é um vendedor, se você é um professor, se você é um líder dentro do seu negócio, se você quer apresentar uma proposta para um grupo de pessoas, você deve utilizar as informações que estão à sua volta. Um comunicador, lembrando, não é só aquele que fala bem, mas é aquele que utiliza tudo que está à sua volta na sua comunicação. Então minha dica nesse vídeo é, seja um incrível receptor de informações. A comunicação, ela é um ciclo sem fim, onde existe um emissor, existe uma mensagem e existe um receptor. Você, para ser um bom comunicador, você precisa ser um bom receptor de informações. Isso mesmo, receba as informações que estão à sua volta, leia as expressões das pessoas, veja o envolvimento das pessoas. Se você estiver em algum lugar, observe a estrutura desse lugar, observe como as pessoas se movimentam, observe como as pessoas conversam entre elas. Tudo isso vai ser elemento, tudo isso vai ser recurso para você criar a sua comunicação e você não deixar a sua apresentação cair. Mesmo que você vá para uma reunião preparado com alguns assuntos, você pode acrescentar novas informações nela. De que forma? Sendo um bom receptor. Foi o que eu fiz lá no Festival de Cinema de Berlim e deu muito certo. Então isso pode dar certo na sua apresentação ao vivo, no seu vídeo que você vai gravar, na sua live que você vai fazer para o seu canal, na aula que você vai dar, no emprego que você vai pedir, sim, na entrevista de emprego que você vai fazer, na apresentação de um projeto dentro da sua empresa, na abordagem de um cliente quando você vai vender algo. Enfim, se você se considera um comunicador e você precisa evoluir nessa área, você precisa ser um bom receptor de informações. Receba bem, absorva e entregue de uma forma ainda melhor. Ponto principal, para você se comunicar ainda melhor, além de preparar o seu conteúdo, utilize tudo que estiver à sua volta para enriquecer a sua apresentação. Você vai torná-la exclusiva e ainda com um tempero especial. E além disso, você não vai deixar o ritmo da sua apresentação cair. Ou seja, você sempre vai ter o que dizer.